Pronto, então nós estamos discutindo sobre avaliação e pensando, obviamente, na avaliação em relação à docência. E nós conversávamos no bloco anterior sobre a questão da relação entre o objetivo e a avaliação. E pelo que eu entendi, professor, assim, nós utilizamos o planejamento de aula, traçamos os objetivos para que os alunos alcancem cheguem a um determinado lugar dentro do processo de aprendizagem deles. E nós, professores, podemos fazer uma avaliação do ensino a partir do que nós olhamos para a aprendizagem dos alunos. É isso mesmo? É, exatamente isso. A gente sabe que a gente está indo no caminho certo se os nossos objetivos enquanto aprendizagem dos alunos estão sendo alcançados? Isso mesmo, e também abertos para observar se por acaso os objetivos que a gente traçou não são objetivos que estão muito além daquele contexto. Não, eu não diria daqueles alunos, entende? Não é uma coisa que a gente possa, vamos dizer assim, dizer que os alunos da 7ª série C são mais burrinhos, então eu não posso chegar tão longe. Não. Na verdade, a gente tem que olhar se esse encadeamento está levando para o objetivo e nunca deixar de olhar se o nosso objetivo não tem que ser transformado por conta do contexto que se está vivendo naquele momento, né? E outra, ainda podem nascer novos objetivos baseado, vamos dizer assim, na dinâmica de sala de aula. Mas é assim, ó, o objetivo, ele é o norte, né? Nós queremos ir para aquele norte lá, tá certo? E nesse caso, o exemplo, ele é muito verdadeiro. Dá para fazer uma analogia bem legal. O objetivo é o nosso norte. Agora, às vezes, quando uma bússola aponta para o norte, ela não te diz quantos metros você está do norte. Porque no caso do planeta Terra seria o polo norte, o centro lá do polo, né? Então, o que acontece, né? O objetivo ele nos dá um norte. Agora, pode acontecer de que eu preciso me mover só 100 metros para o norte. Ou eu preciso me mover 1000 metros para o norte. Ou eu preciso me mover 10.000 metros para o norte, entende? Quer dizer, o norte ele não tem uma distância fixa, né? Você coloca uma distância, que é quando você escreve o objetivo onde você quer chegar. Você está indo para lá. Mas a dinâmica da sala de aula pode fazer você não chegar nos 10.000 metros, como pode fazer você a 15.000 metros. Você pode ir até além e você continua indo para o norte. Então o objetivo tem esse ponto, né? Quer dizer, ele é o ponto onde você quer chegar e onde você já vai se dar por satisfeito. Mas não significa que você não possa ir além daquele ponto. Muito bom. E quando a gente fala em avaliação, a gente pode também classificar a avaliação. Eu me lembro que existe a avaliação somativa, a avaliação formativa, a avaliação que tem a ver com a sondagem. Como é que é isso tudo? E como é que a gente pode fazer uso disso quando a gente está na prática da docência? Sabe o que eu acho? Eu acho assim, eu acho que se a gente se prender na somativa, na formativa e na processual, eu acho que você consegue contemplar bastante bem as avaliações, certo? Por quê? Porque na somativa, você terminou um determinado período de tempo que você tinha em relação ao seu objetivo. Você terminou aquele período de tempo. Então, peraí, qualquer coisa que for acontecer agora vai acontecer num outro intervalo de tempo, num outro semestre ou no outro ano. Então, eu acho que a somativa ela ajuda muito para você ver o seguinte, ó, contando todos os processos que foram utilizados, todas as variantes, tudo que aconteceu naquele semestre ou ano, eu consegui chegar até aqui, ponto. Então isso é uma avaliação somativa. Você viu até onde você chegou. Agora, não perder de vista isso, tem uma coisa muito importante na avaliação somativa que a gente tem que olhar. É ver aonde o aluno conseguiu chegar e onde você conseguiu chegar. E mais, onde você conseguiu chegar com aquele aluno. Então se o aluno não chegou lá e você não conseguiu dar as mensagens para ele, teoricamente a gente deveria dobrar-se sobre a avaliação e olhar, né? Puxa vida, eu fiz uma avaliação somativa e o menino não atingiu a média. Ótimo. O que acontece aí? Ele tem problemas de capacidade? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver já como é que a gente descobre se sim ou se não. Mas também tem um problema. Será que as metodologias e didáticas que eu utilizei estavam, vamos dizer assim, vibrando bem com aquele rapaz? Não se sabe, temos que olhar. Como é que a gente olha? Avaliação processual. Quer dizer, se você vem fazendo espaços de avaliação frequentes, a avaliação processual, olhe bem, ó, ela não pode, essa é uma regra da avaliação processual, ela não pode ser um obstáculo no processo. Porque se ela for um obstáculo no processo, o que você pensa que é uma avaliação processual, na verdade é uma avaliação somativa pequena. Então a avaliação processual, ela tem que ser uma avaliação que o sujeito nem se sente sendo avaliado. Ele deve saber que está sendo avaliado, mas tem que ser uma coisa mais cultural, mais fluida, mais orgânica com o processo dele. A somativa não. Somativa o menino foi para a aula e sabe que naquele dia ele não vai nem tirar os livros de dentro da bolsa porque ele vai fazer uma avaliação. Na verdade ele só precisa levar a caneta, o lápis e a borracha e o papel. Pronto, se for o caso.
caso. Mas a processual é a que vai referendar ou não, vai nos dar elementos para reflexão sobre o resultado da somativa. Então a somativa é importante? É, porque na vida da gente a gente tem muitos momentos em que a gente é claramente avaliado. Agora, se você vem acompanhando isso com um recheio de pontuação, né, um recheio de avaliação, perdão, mas de pontuação mesmo, durante o processo dele anual ou semestral, você tem condições de ver se aquela somativa é interessante ou não, se ela teve um bom resultado ou não. Inclusive a gente tem muito uma tendência de fazer médias, né? Média para cá, média para lá, média para cima, média para baixo. Não precisaria. Quer dizer, se você tem uma somativa que foi uma nota que é interessante para o menino, e se você percebe que na processual ele veio numa variação interessante, eu posso passar a nota para o boletim, vamos dizer assim, só a somativa, sem problema nenhum. Mas ela vem fundamentada no processo. E a formativa, ela é uma avaliação, vamos dizer, onde você vai, na verdade, procurar descobrir o quanto aqueles conhecimentos que foram trabalhados na sala de aula têm repercussão em outros âmbitos, vamos dizer assim, da vida daquele sujeito. Ela formou o sujeito, quer dizer, formar o sujeito não é só formar o sujeito em história, não é só formar o sujeito em geografia. Ele está conseguindo mexer com aquilo tudo, né? Isso é o que a avaliação formativa vai nos dar. Então, na verdade, as avaliações, para elas não pesarem para o professor, elas têm que ser fluídas, né? Elas têm que ser a menos fluida, mas é porque ela é construída para não ser fluida, é a somativa, entende? Mas a formativa vai ver a capacidade desse sujeito integrar aqueles conhecimentos na sua vida, né? Ela vai ser uma avaliação que pode ser realizada muito mais de forma mais subjetiva, né? Baseada até no meu caso, eu gosto de olhar muito para comportamentos, tá certo? E a processual é a avaliação durante todo o processo e culminar com uma avaliação somativa. Muito bom, professor. Esse seu discurso me leva a fazer novas perguntas, mas a gente vai fazer isso no próximo bloco, certo?